Paz do Senhor, boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar as professoras entrarem para começarmos essa live, tá? Oi, voltando. Olá, boa noite. Boa noite. Peraí, cadê a vamos ver. menina? Boa noite, professora Lucineire. Tá faltando só a professora Geisiane. Agora sim, nós estamos no Face já, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou mandar o link lá para vocês no grupo. Peraí. Falta só a Geisiane, peraí. Mas eu acho que a internet dela tá ruim. Hashtag Geisiane, irmã Geisiane. O que será que aconteceu com a irmã Geisiane, hein? Pois Olha, é. ela respondeu oi aqui, mas vamos ver. Peraí, vamos aguardar mais uns minutinhos. Ah, agora sim. Está nos escutando, Geisiane? Ouvindo. Ah, então tá bom. Vamos aguardar só mais 2 minutinhos que tem o pastor Rafael, o Cagé e o outro pastor que estão enviando os links nos grupos, tá? Tá bom. Estamos ao vivo, né? Estamos. Eu estou enviando também, vou compartilhar nos grupos da escola, nos grupos do AE, dos pais. A Geisiane já de volta, graças a Deus. Eu queria conseguir colocar a irmã Geisiane na tela principal. Eu que estou na tela principal, né? Sim. É. Deixa eu ver.
Não consigo colocar ela na tela principal. Consegui! Agora, então, vamos começar. Eu quero dar paz do Senhor a todos, desejar uma boa noite, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando hoje, dizer que é sempre muito bom estarmos junto com vocês, mas principalmente para estar falando de um assunto tão importante. Hoje o nosso assunto é alimentação. E alimentação não só para o aluno autista, mas também para os alunos neurotípicos, né? Porque a alimentação é fundamental para qualquer ser humano. É fato que o autismo tem aumentado, né, nos últimos anos, e esse número só vem crescendo, né? Eu estava analisando outro de uma pesquisa que na década de 70, 80, era um autista para cada 5.000 crianças. Hoje nós estamos em torno de um autista a cada 50, 47 crianças. E grande parte, lógico que a gente tem um fator alimentação que a nutrição em si, que também conta e que é de suma importância. Então, hoje nós estamos aqui com a professora Geisiane, tá? Mas ela é nutricionista e ela é que vai estar hoje nos ajudando, nos auxiliando, tirando todas as dúvidas referente à alimentação para esse tipo de aluno, tá? Estamos também com a professora Jorcelina. Paz do Senhor, boa noite a todos que nos acompanham. Que já participou conosco das lives anteriores, tá? Então, a gente vai dar alguns minutinhos para a professora Geisiane se apresentar, para a professora Jorcelina dar um oizinho, para a professora Lucineire também, e depois nós iniciamos com o bate-papo e as perguntas, tá ok? A palavra está com você, irmã Geisiane. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui hoje, né, com vocês, com as irmãs aqui, para a gente compartilhar, né, um pouco dos nossos conhecimentos, poder dividir aí as experiências, irmãs que têm, né, as experiências aí com seus alunos, né, os seus alunos autistas. E eu sou Geisiane Costa, sou membro da IADPE, aqui na Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, pastor Ailton José Alves, mais especificamente aqui no setor 10, né? E aqui a gente atua na escola dominical como professora da classe dos adolescentes. Na nossa classe nós não temos alunos autistas, mas eu me interessei pelo grupo das irmãs e estamos aqui para a gente aprender. Estou aprendendo muito com vocês e o que eu souber a gente vai compartilhar e juntos nós vamos somar aí para poder contribuir com a obra do Senhor. Amém. Muito obrigada, viu, irmã, pela disponibilidade, pela ajuda, por todo o empenho aí, tá? Deus recompense. Amém. Irmã Jorceline. Olá, paz do Senhor, meu microfone estava travado. Eu sou a Jorcelina, moro em Cacoal, Rondônia. É um prazer imenso estar falando com vocês, São Paulo, Bahia, aí, prazer imenso. Deus abençoe ao Brasil, as pessoas que nos assistem em diversos lugares do Brasil. Tivemos uma live no mês anterior e foi muito bom. E a irmã Priscila, obrigada pela confiança, ao pastor Rafael Cagé, de ter nos confiado mais uma vez. Essa é a responsabilidade de estarmos falando sobre esse tema muito pertinente e de grande importância hoje, né? Como a irmã Priscila disse. Quantas crianças estão aparecendo nas escolas, aí estão no nosso meio e estão nas igrejas, e nós precisamos estar mais inteirada no assunto para falarmos sobre isso. Sou professora secular,
trabalho na rede pública municipal, trabalho com algumas crianças autistas, e tem sido um desafio para mim, tenho aprendido bastante. Na igreja eu sou professora da classe das irmãs, e tem sido uma bênção. Até o presente momento, na nossa igreja não apresentou nenhuma criança na escola bíblica, mas tem uma criança com 2 anos que está em fase de avaliação. E tudo indica que nós teremos um autista e um desafio pela frente. Amém. Essa live seja uma bênção de Deus. Amém, amada. Deus abençoe. Irmã Lucimeire. Olá, paz do Senhor a todos, uma boa noite. Um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos. A irmã Jocelina já acabou de falar, né? Fizemos uma live há uns dias aí atrás, com uma experiência ímpar, e aqui estamos nós novamente. Nessa oportunidade, estamos aqui na intercessão com a nossa irmã Geisiane, né? Que ela que vai ser a condutora oficial da noite, com suas experiências como nutricionista. Então, assim, me apresentando para aqueles que estão visualizando a nossa live pela primeira vez, e já deixando o nosso apelo, quem não assistiu a primeira live, assista, porque vale a pena, está muito interessante. Então, é sempre uma gratidão a Deus por cada oportunidade que Ele nos dá. E estou atualmente como coordenadora pedagógica da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Nova Fátima, no interior da Bahia. Estamos distante, pessoas mais unidas em espírito. Então, que bom, que bênção estarmos aqui, né? Por uma causa que eu digo que sempre que justa, porque estamos fazendo aquilo que o Mestre nos ordena a fazer, ajudar pessoas, né? Então, como cristã, atuo na igreja, na EBD já há muitos anos, já atuei da classe infantil à classe de adultos, classe de senhoras, na liderança com as senhoras. Atualmente estou na coordenação da Escola Bíblica Dominical. Minha área secular, sou psicopedagoga, também especialista em educação especial, atuo no Centro de Apoio Pedagógico, especializado aqui no meu município, como psicopedagoga. Então, lido diariamente com crianças autistas, e na minha igreja nós temos, sim, já crianças diagnosticadas com autismo, e a gente tem tentado auxiliar os professores na condução dessas crianças, em estar ensinando o caminho do céu, o caminho da verdade, para essas nossas crianças que são gentes importantes e merecem e necessitam da nossa ajuda, do nosso apoio, né, da nossa compreensão. Quando a gente para analisar questões comportamentais, muitos até desacreditam que essas crianças são capazes de aprender, mas eles aprendem. Então, nós devemos aproveitar essa oportunidade da igreja ter se despertado para essa discussão tão ampla na sociedade e chegou até nós dentro das igrejas. E isso está sendo uma maravilha, essa discussão da temática do autismo, como a nossa irmã Priscila acabaram de dizer, tem aumentado muito e nós não podemos ficar com os nossos olhos fechados. Vamos a cada dia procurar conhecimento para poder estar ajudando as nossas crianças nesse sentido. Eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, vamos continuar aqui até o final, intercedendo, auxiliando, se a gente sentir a necessidade de perguntar, a gente vai perguntar, e estamos aqui para trocar e aprender. Deus abençoe a todos. Obrigada, irmã, Deus abençoe. Amém. Então, como nós citamos no início, a pauta de hoje dessa live é a alimentação. E a gente sabe que a nutrição está na base da vida de qualquer ser humano. Antes da pessoa ser diagnosticada com TDAH ou com autismo, ele é um ser humano. Então, ter a orientação de um nutricionista é de suma importância. Então, com base nessas informações, nós estamos com a professora Geisiane aqui, e muitos professores e mães também encaminharam algumas perguntas. Mas antes da gente começar a falar sobre as perguntas, eu gostaria que a professora Geisiane
desse uma pequena pincelada da importância de ter um acompanhamento nutricional, desses alunos passarem com um profissional, a alimentação, porque a gente conhece autista, a gente sabe que eles são seletivos, também na parte de alimentação, tem autista hoje que come 3 ou 4 tipos de alimento apenas. E isso pode ocasionar uma anemia, um problema maior, e até impede dele conseguir desenvolver outras atividades por conta dessas faltas de nutrientes. Concorda, professora Geisiane? Isso, exatamente, irmã. A irmã falou corretamente, né? Antes dele ser uma pessoa autista, ele é um indivíduo. E assim como tal, ele precisa ser tratado como um indivíduo, né? Assim como qualquer outra pessoa que não é autista, né? A gente vai tratar a individualidade daquela pessoa, né? Ele tem uma seletividade alimentar, ele tem uma preferência para determinado alimento, ele tem aversão. Então, o profissional nutricionista, ele vai analisar todo um contexto para poder elaborar o plano alimentar desse paciente e poder estar contribuindo, de certa forma, juntamente com a equipe multiprofissional, com o terapeuta ocupacional, com o com o psicólogo. Tudo isso vai contribuir para que esse indivíduo ele tenha uma melhoria no aprendizado, na convivência, né, com a sociedade, enfim, na convivência dele como um todo, tá? Mas a importância do profissional nutricionista, é importante que ele seja avaliado pelo nutricionista justamente pela questão da individualidade, né? Ele é um indivíduo, tá? Pode acontecer de ele haver particularidades que em outras pessoas autistas, né, não tenha. Então, daí a importância de fazer essa análise particular. Amém. Irmã, uma não foi só uma mãe, um professor que perguntou sobre isso, até porque é um assunto, é um tema, né, que é os glútens, a farinha, o leite, que muitas pessoas, né, estão tendo aversão, estão eliminando do seu cardápio, muitos são a favores, alguns profissionais são contras. O fato é que há um resultado nas pessoas neurotípicas, também nas pessoas de autismo. Então, a primeira pergunta que eles nos enviaram, e foram 3 pessoas que enviaram a mesma pergunta, é se é verdade que os alimentos à base de farinha de trigo, leite e soja podem ter efeito indesejado em pessoas com autismo. Sim, esses alimentos, eles podem causar, sim, interferência, né, no trato gastrointestinal dessas pessoas com o transtorno do autismo. Porque esses alimentos, o trigo, o leite e a soja, né, eles são alimentos que eles se comportam na microbiota, né, de pessoas que têm que são autistas, eles vão se comportar como se fosse um corpo estranho, então daí vai acionar todo um mecanismo imunológico e daí vai ocasionar, né, todo aquele efeito cascata, né, de sistema imunológico. Aí lá vem a questão da hipersensibilidade, né, isso daí pode ficar apenas desde a nível gastrointestinal, né, com desconforto, com gases, com refluxo, até nível sistêmico mesmo, influenciando no comportamento e no aprendizado. Então, tem sim, eles causam, né, esses alimentos, eles causam sim, uns mais exacerbados, outros menos, tá? Por isso que a importância do profissional nutricionista. Aí eu já vou respondendo já a segunda pergunta que está aqui no gatilho, se é recomendado, então, eliminar essas opções do cardápio, né? A princípio, é importante que, do mesmo jeito que as pessoas não façam a automedicação, né, a nível, né, falando de medicamento, então, a mesma coisa, o mesmo procedimento que a gente adota. É importante que as pessoas não façam, né, esses autoprocedimentos de excluir por excluir. Eu acho que isso aqui não está me causando bem, então eu vou excluir. É importante que você vá para o profissional nutricionista, porque ele vai fazer toda uma análise, né, vai avaliar todo o contexto, certo? Vai solicitar exames, e a partir daí, ele que vai fazendo a exclusão, certo? E
fazendo o acompanhamento juntamente com o médico para ver qual é o alimento que está realmente causando esse tipo de desconforto, enfim, todo esse problema. Porque pode ser que um cause e outro não. Ou os três ao mesmo tempo. Tem gente que tem, né, essa sensibilidade dos três. Então, tudo isso aí tem que ser analisado. Então, o recomendado mesmo para os pais é procurar um profissional e não fazer isso por conta própria, né? Porque isso, não fazer por conta própria. Porque, por exemplo, se a criança já for seletiva e uma das coisas que ela consome for leite, vai piorar a situação, né? Vai piorar ainda mais. Aí, essa também era uma dúvida minha, e também veio aqui a pergunta sobre os corantes artificiais, que estão presentes lá nos sucos em pós, nas gelatinas, nos salgadinhos, porque isso são alimentos que normalmente as professoras de EBD sempre dão nos kits, né, para as crianças. Sempre tem lá um salgadinho, um doce que normalmente ou é uma balinha de goma, ou é um marshmallow, entendeu? E eu nunca tive essa preocupação se isso faz bem ou não, independente da pessoa ser ou não autista. Então, o que é indicado? As professoras devem pensar em outro tipo de alimento, isso realmente causa um problema maior para a pessoa autista, mas também é prejudicial para uma pessoa normal? Sim, ele é prejudicial para todas as pessoas, sendo autistas ou não, ele é prejudicial. Eu sempre recomendo que, ao fazer a aquisição, né, desses produtos, sempre verifiquem os rótulos, né? O ideal é que a alimentação nossa ela seja a mais natural possível, que a gente desembale menos e descasque mais, né? Mas devido às comodidades aí da modernidade, enfim, comodidades ou não seria o termo, né, mais adequado, mas seria o quê? A facilidade, né, devido à nossa rotina que é tão corrida, né, rotina de mãe, dona de casa e também trabalha fora, então às vezes é mais cômodo e dá para o filho. E não diferente também para nós professores, né? Devido à rotina da gente agitada, então, às vezes não dá para fazer isso, não é tão prático da gente fazer um bolo sem farinha, um bolo feito com massa de mandioca, por exemplo, né? E dar para as nossas crianças. Aí a gente prefere, né, comprar algo já pronto que agrade ao paladar das crianças. Então, é interessante a gente verificar, né? Porque corantes e todos, que eu falo também, todos os antes da vida, corantes, conservantes, aromatizantes, tudo isso é termo industrializado. Refrigerantes, né? Tudo isso é indústria. E tudo que é derivado de indústria, não é vindo da natureza diretamente, né? Então, teve ali uma alteração, passou por um processo, aquele alimento, para poder ter uma durabilidade maior, ele vai receber um conservante para ficar com a coloração bonita, para atrair, né, a visão das crianças e das pessoas para aquele alimento, ele vai receber um corante. Então, o que é que acontece? Com o acréscimo desses produtos nos alimentos e o consumo excessivo deles, eles causam, sim, uma alteração na nossa microbiota intestinal, que é antigamente chamada de flora intestinal. Hoje a gente chama de microbiota. Então, hoje, os olhos da medicina têm se voltado muito para essa parte intestinal. Por quê? Principalmente a medicina funcional, a nutrição funcional. Porque hoje a gente trata que o intestino ele é o segundo cérebro da gente. Então, se a criança ela não defeca bem, né? Ela tem problema com constipação, então a gente já percebe uma alteração já, que essa criança, ou até a pessoa mesmo, uma pessoa, né, adulta, autista ou não, ele já fica já com comportamento alterado, é uma pessoa que já fica mais irritada, enfesada, né, com qualquer coisa. Então, essas substâncias que a indústria acrescenta nesses alimentos, elas vão estar provocando alteração nessa microbiota. Né? Então, pode estar causando irritações que vão ocasionar desde diarreia ou também a constipação, né? E vão estar aí ocasionando
também, se eu tenho uma constipação, eu tenho uma fezes que está presa nesse intestino. Fezes, ela tem que sair, ela está lá presa, né? Então, tudo que é de bactérias que é para ser eliminadas, elas estão ali colonizando. Aí acontece o quê? Há uma superpopulação de bactérias ruins que vão produzir toxinas ruins e daí elas vão começar um efeito sistêmico a nível do corpo todo. Então, isso vai alterar a barreira hematocefálica e vai estar trazendo alteração a nível neurocomportamental. Então, é interessante que a nossa alimentação seja o mais natural possível. Então, quando a gente for procurar os alimentos, né, de preferência, a gente evita de utilizar, né, esses alimentos que tenham esses termos, conservantes, corantes, enfim, o mais natural possível. A gente pode até buscar receitas, né, que mais... Você, como nutricionista e professora de escola dominical, o que é uma responsa, né? O que você dá para os seus alunos? Você os presenteia com o quê? O que é formato dos seus kits? Geralmente os nossos kits, pelo menos na minha sala aqui, né, como é adolescente, eu não tenho o hábito de estar dando, né, doces e balas para eles, tá? Mas, às vezes, aqui na congregação, a gente tem algumas crianças que têm algumas restrições alimentares, tipo, tem criança que é diabética, né? Tem criança que tem problema com sódio. Então, o que é que a gente faz? Eu até tirei umas fotos, mas não consegui mostrar para vocês. Aí eu fiz uma simulação aqui. Peguei umas frutinhas que eu tenho de amostra, eu utilizo nas minhas apresentações, e daí a gente tenta elaborar uns kitzinhos, né? Aí o que é que eu fiz aqui? Eu peguei uma perinha, você está dando para ver. Aí a gente faz, né, todo o processo de lavagem, né, higienização, sanitização dela com solução clorada. Aí aqui, o que foi que eu fiz? Eu revesti ela com filme plástico. Você está dando para as irmãs ver aqui. E aqui a gente faz os desenhos. Isso, faz uma carinha, né? Ou então, foi até uma outra solicitação que fizeram para nós, e a gente fez uns picolés de melancia. A gente cortou as melancias como se fossem uns triângulozinhos, né? E colocamos um palitinho, e dali a gente entregou para as crianças. Então, foi uma maneira, né, bem divertida, né, e saudável, que foi até uma exigência do nosso antigo, né, dirigente da escola dominical. Ele até fez, né, sem eu ter a iniciativa foi dele. Ele fez: irmã Joyce, por favor, nos ajude com o lanche, e não seja um lanche com corante. E daí a gente foi, junto com o meu cunhado, que também ele é nutricionista, né, Wagner Marcelino, nós fizemos essa ação aí. E aí, aqui as ideias, né? Frutas são uma delas. Aqui a gente tem a banana também, que eu fiz. Aqui a gente colocou a carinha, né? A maçã também a gente colocou a carinha. Aí a gente tem também... a gente pode utilizar, né, biscoitos caseiros, que eles podem ser substituídos, né, por outro tipo de farinha, que não seja trigo, né? Principalmente é interessante analisar, junto com os pais, né, independente se tem autista ou não nesse grupo de crianças, nesse grupo de alunos, ver quais são os alunos que têm uma restrição alimentar, se tem restrição a açúcar, a gordura, a glicose, a corante, enfim. E daí a gente pode estar elaborando, aí utilizando de ferramentas, né, para oferecer um lanche saudável para os nossos alunos e de uma maneira que eles sejam cativados, né, porque quando a gente recebe, né, um alimento, assim, diferente, que chama a atenção da gente, que primeiro a gente, né, é atraído pelos olhos, né, o alimento, ele chama a atenção da gente pela a visão, primeiro, segundo, pelo cheiro, e depois é que vem a ação da gente degustar e vem aí o paladar. Então, quanto mais ferramentas a gente utilizar, tipo cortadores, não precisa ser, né, cortadores específicos culinários. Esse aqui mesmo, eu estou trabalhando a questão da seletividade com a minha filha. Ela está 2 anos passando pela fase de seletividade alimentar. Então, a gente já está utilizando aqui de ferramentas. Isso aqui é até um brinquedinho dela, né, que eu estou utilizando ele como cortador de
corto frutas, corto banana, corto massinha de biscoito para poder estar oferecendo para ela. Tem também umas formas que a gente já fez, alguns bolinhos a gente já apresentou. Essa daqui já está bem gastinha já. É o formato de um bonequinho, não sei se está dando para ver. Dá. Aí a gente faz bolinhos de banana, né, com farinha, sem ser farinha de trigo, enfim. E aí são essas soluções criativas que a gente tenta, né, fazer para cativar os nossos alunos. O biscoitinho daquele que é feito com amido de milho é menos prejudicial que a farinha ou não? Sim, sim. Se tratando de uma lembrancinha, né, algo que vai ser consumido esporadicamente, sim. O correto é que essa alimentação, ela não seja todo dia. Ah, meu filho não pode comer biscoito de farinha de trigo, então vou colocar esse daqui. Aí a criança vai comer aquele biscoito todo dia. Tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Então, o excesso não é interessante, tá? Mas a nível de uma vez, né? A nível esporádico, sim. A gente pode estar fazendo esse tipo de alimento e ofertando, sim, para a criança. Se a gente for fazer um lanchinho para a criança e colocar numa bisnaguinha, não é indicado? Bisnaguinha como? Que tipo de pãozinho eu vou fazer um lanchinho? Sim. O pão bisnaguinha. Que tipo de pão? Lembra do industrializado que eu falei? É isso que eu estou fazendo. Que tipo de pão? Aquele pão bisnaguinha, né? Ele não é interessante. Por quê? Ele é um pão que ele é industrializado. Ele ali foi acrescentado aditivos nele, né? Então, se tem criança ali com intolerância, né, a glúten também, então não é interessante que seja colocado, tá? Só se for ofertar para criança, se for ofertar só para criança que não tenha mesmo nenhum problema em relação a isso daí. Se é algo esporádico e não algo que é contínuo, tipo, todo domingo na escola dominical o lanche vai ser oferecido só isso, pão, bisnaga, ou então uma frequência, né? Vamos supor, são 4 domingos no mês, então 2 domingos sempre está tendo pão, bisnaga. Então, isso daí a gente tem que dar uma variada, tá? Então, nós temos que ficar com as frutas, então. De preferência com as frutas. De preferência. Mas também a criança tem aquela questão, né? Tá aprendendo, tia, de novo, fruta, não sei o quê. Então, aí é que a gente vai começar, tem que abrir o leque, tem que fazer o planejamento do cardápio, do que é que vai oferecer, né, ao longo do mês. Não sei como é que, né, é trabalhada aí essa questão. Tem professor que todo domingo na escola dominical tá levando coisinha, né, para incentivar os alunos. Mas já tem professores que 1 ou 2 vezes no mês. Então, o ideal é planejar antes para poder estar oferecendo o melhor aí para os alunos. Ok. Na sua EBD, Marucimeiro, o que normalmente eles fornecem? Para as crianças ali, sabe? Olha, não é porque tem uma nutricionista na igreja, que vai barrar todos os doces, as pipocas, os salgadinhos que vão ser oferecidos. A gente orienta de certa forma, tá? Então, aí fica de responsabilidade do professor. O que é que acontece comigo? Eu sempre falo para as irmãs, os alunos que têm restrição, né? Tem um aluninho que ele é diabético, então a gente sempre procura, né, fazer o kitzinho dele diferenciado dos alunos, mas de uma forma que ele não se sinta excluído, né, dos outros. Então a gente procura colocar, né, no kit dele, estou procurando fazer isso, tornar o mais atrativo possível para ele. Fale, então, eu estou aqui só, assim, sabe, meditando o que ela está dizendo assim, me coloco no lugar de apanhar, sabe? Tomando uma surra, porque mesmo a gente conhecendo essa verdade, a gente acaba pecando, né? E muito, na maioria das vezes, faz-se uma festinha, faz-se uma brincadeirinha, um encerramento de trimestre, o que é mais fácil para a gente levar, principalmente para as salinhas,
Ah, um bolinho. Vamos fazer um bolinho. É verdade. Vamos dar uns docinhos. Então, assim, a gente pensa assim, uma vez ou outra, uma vez no trimestre, não tem nada, um bolinho, um refrigerante, um suco com açúcar. Então, assim, a gente sabe que não é saudável, a gente está pecando, a gente está cometendo erro, conhecendo a verdade, mas eu preciso ser sincera. Aqui na minha heredia acontece dessa forma. Verdade. E tudo isso, irmã, toda essa questão logística também, né, depende muito da quantidade de alunos que se tem, depende do tamanho da congregação que se tem. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser avaliado. Um professor só, ele não vai produzir sozinho, né, um bolo de massa de mandioca ou tapiocas para oferecer para as crianças, né? Então, ele tem que ter uma equipe de apoio junto. Então, é interessante se ter o apoio, né, da liderança da EBD, juntamente com os professores e até com os demais irmãos, as demais irmãs que quiserem, né, se envolver nisso daí, para poder né, havendo uma certa influência nossa na modificação do paladar, né, dessas crianças. A gente sabe que a questão cultural aqui é muito forte, do doce, né? Aqui tinha uma professora minha na faculdade que ela sempre falava que os nossos doces aqui no Brasil, no Nordeste, são os doces mais doces do mundo. Então, o doce está impregnado no paladar do brasileiro, né? E é algo que a gente é um trabalho de formiguinha da gente, nutricionista, né? Eu também não sou tão radical de chegar assim, né, botar o pé lá na escola dominical e dizer, não, eu não vou receber, né? Não quero, não vou permitir que os irmãos... Não, eles são livres, né? Eu oriento, né, dou a dica, né? Na minha classe, né, é um público um pouco diferente, então a gente tenta, né, trabalhar, conduzir aí da melhor forma possível, para agradar, né, a uns e também não prejudicar os outros. Então, eu procuro dar atenção especial a quem tem, né, essas dietas específicas. Então, se na igreja existe um grande público de crianças, né, grande, e que alguns poucos alunos são autistas e tem restrição alimentar, né? Então, é interessante fazer kits especiais para essas crianças, por que não? O pastor Rafael Cagé colocou aqui nos comentários, dizendo assim, que ele crê que o saquinho surpresa com doce é geral em todas as EBDs. Mas, pastor Cagé, fica um conselho, como o saquinho é surpresa, coloca a fruta dentro. Quando ela abrir, a fruta está lá. Tá bom? Fica o conselho. Aí, olha, aproveitando, eu tem uma acredito que essa questão do doce, sim, a questão do doce é algo tão real, a gente pratica mesmo isso, é algo tão real. Eu me lembro que, uma certa época, a gente sentou para fazer frutinhas de doce para entregar na EBD. Então, a gente pratica isso diariamente. Não é um caso isolado, como a irmã Geisiane coloca aí. Eu estou sendo sincera, na maioria das vezes a gente pratica isso em quase todos os eventos, quase todas as festinhas, os encerramentos. Aí a gente já começa a fazer substituições. Então, não é só na EBD. Até na escola secular a gente lembra muito pouco disso. Porque na maioria das vezes, o que é que acontece na escola secular? A gente lembra daquelas crianças que têm a restrição, ele não pode comer tal alimento, então vamos ali ter alguma coisa preparada. Então, se vem alguma coisa que ele não se alimenta, a gente vai lá, corre, pega um biscoitinho, um suco e entrega para os nossos alunos. Isso a gente vê acontecer diariamente nas escolas públicas. Então, a gente ainda não pensou, né, no tanto de prejuízo que a gente tem causado nesse sentido. Então, assim, eu estou aqui radiante, porque isso me causou uma inquietação. A gente precisa se despertar mais para isso, né? Porque é uma causa que... Eu disse na live anterior que isso aqui, para mim, está sendo, assim, um momento ímpar, algo interessante que nasceu do coração de Deus, porque mesmo tendo conhecimento de tanta necessidade de atenção,
a igreja ainda não havia até então se despertado para isso, né? Então agora a gente está acordando, a gente está se despertando, e essa parte aí da nutrição, da questão alimentar, isso é muito importante. Muito importante. Então, assim, eu agradeço, só tenho que agradecer a experiência que a gente está ouvindo aqui hoje, né, nessa nossa troca, nesse nosso debate, porque com certeza eu vou sair daqui hoje pensando em mudanças para melhorar. Amém. E você, Jorcelina, o que diz? Não, assim, eu fiquei encantada, impactada, porque eu faço das minhas palavras que a irmã Lucimeire disse, sobre a questão da gente não ter atentado, porque sobre esse assunto antes na igreja, porque eu fui professora de criança, professora de adolescente, e sempre dei assim, doces, lembrancinhas, sem pensar nisso. E na escola secular, quando uma criança é matriculada, que ela tem restrições a algum tipo de alimento, os pais trazem laudos, os pais trazem documentações, os pais falam, e a escola sempre tem essa cautela. E a gente, na igreja, às vezes, há muitos anos fizemos isso, mas hoje, mês passado, mês de maio, a gente fez recadastramento para preenchimento de folha para novos cadastros, e que está vindo pergunta, tem alergia a algum tipo de alimento? Então, assim, a preocupação, isso é interessante, isso é igreja, isso é vida, porque se lá fora as pessoas preocupam com a saúde de alguém, com a vida, então é o nosso dever, é o nosso papel como igreja estar atento a isso, para que não venha surgir um problema sério para a gente, e venha trazer até um escândalo, né, vamos dizer assim. E isso está sendo muito interessante, isso, muito bom, irmã Geisiane, eu estou aqui impactada. E tem uma irmã aí no grupo perguntando, fez uma pergunta, você vai falar para ela, irmã Priscila, sobre essa pergunta aqui. Da irmã Jaqueline, pode falar, irmã Jorceline, que eu vi agora. Irmã Jaqueline, a irmã Geisiane, a irmã Jaqueline fez uma pergunta aqui, dizendo que o filho dela come banana, maçã e melancia. E raramente ele gosta de tangerina, né? Come tangerina. E ela não consegue introduzir outras frutas. O que fazer? Ela quer saber. Bom, a primeira coisa que a gente tem que avaliar nós somos espelhos para os nossos filhos? Exatamente. Eu vi isso porque hoje. Fica difícil, né? Se eu não como determinada fruta e eu quero que meu filho coma, aí minha filha vai dizer, mamãe, a senhora não come, por que a senhora vai querer me impor para eu comer? Não? Então, a gente tem que ser um exemplo, né? Se essa fruta, se esse determinado alimento, ele não faz parte da rotina alimentar, então fica muito difícil da criança assimilar que aquilo dali deve fazer parte da rotina alimentar dela. Então, o exemplo primeiro começa da gente, certo? Caso a gente já tenha esse hábito, né, de consumir, né, uma variedade de frutas e alimentos, mas por algum motivo, né, a criança se tornou seletiva, seja por conta da idade, seja por algum desconforto que o determinado alimento causa nela, então tudo isso tem que ser avaliado, tá? Juntamente com o profissional nutricionista, para ver se essa seletividade é decorrente de idade, né, ou é decorrente de algum já fator fisiológico, tá? Então, esse daí é interessante avaliar. Mas o primeiro de tudo, o exemplo começa pela gente. Normalmente, os autistas, eles têm algumas restrições em relação ao tipo de alimento, se o alimento é mais crocante ou é mais pastoso. Sim, textura. Entra nessa parte de seletividade dos alimentos, né? Que é um trabalho muito difícil para os pais. Uhum. Em relação, eles são bem... qual a palavra que eu posso falar? Eles levam tudo ao pé da letra, né? Eles são bem críticos, né, em relação a cheiro, a textura, a temperatura também do alimento. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Essa questão de seletividade, ele é um trabalho de formiguinha. Então, procurar entender, né, essa criança, ver se é algum problema fisiológico, né? Mais uma vez eu falo que tem a questão de que se ele está seletivo, ele está
né, consumindo menos alimentos, então provavelmente ele está consumindo menos fibras, que está causando alteração lá no intestino, que está ocasionando toda aquela bagunça de microbiota, né, e que isso acarreta depois no comportamento dele. Então, tudo isso daí tem que ser analisado. E ter calma, procurar ter paciência. É fácil, Geis, falar? Não, não é fácil. Né? Eu tenho uma criança aqui, eu tenho uma filhinha, ela não é autista, mas ela está naquela fase de seletividade, né? Fase dos 2 anos. Então, tem hora que a gente coloca a mão assim na cabeça, pede misericórdia ao Senhor, respira fundo, porque o pessoal pensa que a gente é nutricionista, ocorre tudo bem lá na casa da Nutri, dá tudo certo, tudo que ela dá para a filha dela come. Não é sempre assim, tá? Se fosse assim, a gente não estava na Terra, a gente já estava no céu, gente, pelo amor de Deus. Né? Aí tem mais uma pergunta de uma... Dias de luta, então... exatamente. Dá trabalho, mas é difícil, mas não é impossível de fazer, tá? Pode falar, Jocelyn. Só quero cumprimentar aqui o irmão João Gabriel, lá de Linhares, Espírito Santo. A paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo aí, estar participando com a gente. E deixa eu um comentário aqui sobre isso que a irmã Gesiane acabou de falar, sobre a restrição de alimentos. Eu assisti hoje sobre gestão de comportamento, uma psicóloga falando que alguns deles, às vezes autista adolescente, ela até atendeu, né, que o pai fez uma queixa de quando tentava introduzir algum alimento, a criança, o adolescente fazia náuseas e até vomitava com isso. Então fez uma série de exames, percebeu que ele não tinha restrição alimentar por aquele alimento e era apenas algo psicológico. Então participou da gestão de comportamento, foi trabalhando aquilo, como introduzir aquele alimento e se resolveu. Então, assim, essas coisas tudo tem intervenção, tem, como a irmã disse, acompanhamento, precisa ter espelho em casa, os pais ter espelho e ter todo, como ela disse, trabalho formiguinha, porque não deve ser fácil. Esse adolescente, já adolescente com esse tipo de comportamento, imagina para uma criança, né? Quanto deve ser mais doloroso para os pais? Então, assim, é muito sério isso aí. Uhum. Amém. Ô, Geisiane, tem mais uma pergunta que colocaram aqui no grupo, que mandaram para a gente, uma professora que mandou, que tem um aluno autista, que durante a aula ele pede diversas vezes para ir ao banheiro. A mãe dele sinalizou que ele tem diarreias constantes. Aí a professora está perguntando, isso é um sinal próprio do autismo ou tem uma relação direta com a alimentação? Está mais relacionado à alimentação. Por quê? Quando o autista ele é acompanhado e pelo nutricionista, né, junto com a equipe muito profissional, e acontece, né, sucesso nessa parte de terapia nutricional, então o intestino dele melhora significativamente, influencia, né, na questão do comportamento dele diante da sociedade, e daí sim diminui essa frequência, né, essa variação entre constipação e diarreia. Melhora, sim, está mais envolvido com a questão de alimentação do que do próprio autismo. Entendi. Nesse caso, então, ela até pergunta se tem alguma solução alternativa por meio de remédio ou cápsulas, mas nesse caso a melhor coisa é procurar um profissional da área para fazer um acompanhamento, né? Isso, exatamente. Por quê? Fala-se muito na questão de probióticos. Tá, gente, probiótico não é a pílula do milagre, não, tá? Probiótico, ele tem uma recomendação, tem uma determinada quantidade, tem que ver qual é a cepa que vai ser administrada, tem que ver se há necessidade realmente de administrar probiótico ou não, se só com a alimentação já consegue regular já o intestino dessa pessoa, né, desse indivíduo. Por quê? O que acontece? A nossa microbiota, ela tem que estar em equilíbrio. Então, tudo em excesso faz mal. Se eu der probiótico demais, vai fazer mal, sim, para esse indivíduo. Por quê? Eu vou estar colocando uma superpopulação de bactérias no intestino dessa pessoa, que aí vai começar a haver uma fermentação excessiva no intestino desse indivíduo. Aí vai aumentar mais ainda
o desconforto gastrointestinal, gases, refluxo, e aí enjoo, náusea, e isso aí não é interessante, né? Tá. Aí agora tem mais uma pergunta, mas essa eu acho que vai ser direcionada para a irmã Lucimeire e para a Jorcelina. Por quê? Porque está falando de inclusão, tá? Está dizendo assim, ó, é muito difícil fazer o meu aluno autista comer junto com os demais coleguinhas. Há alguma forma de convencê-lo? O que vocês fazem, meninas? Vai falar, irmã Lucimeire? Eu vou falar depois. Pode falar que complemento, se tiver necessidade. Assim, a questão de inclusão para uma criança autista é bem complexo isso aí. Isso tudo tem que vir do profissional, da professora de EBD. A gente fala profissional porque na escola secular a gente faz todo um trabalho em grupo para ver se vai haver uma inclusão. Na escola bíblica dominical, o que a professora tem que procurar fazer atividades que envolvam ele em grupo. Porque se ele envolver, porque é aquilo que a gente disse na live anterior, a criança autista ele vai ter sempre alguém que ele confia mais. Ele tem dificuldade de confiar em qualquer pessoa. Então, ela precisa colocar alguém com ele, um grupo, alguém que ele se identifica mais, porque se ele se identificar para desenvolver alguma atividade em grupo com essa criança, com certeza, para alimentar, ele vai ficar ao lado de alguém. Ele vai ter facilidade de se interar com alguém na hora da alimentação. Correto? Amém, entendi. Correto. Quer complementar alguma coisa? Só complementando, levar em consideração essa questão, se ele já superou essa questão de socializar, se ele já socializa, e como a irmã acabou de dizer, e ele tem alguém onde ele já se sente amparado, então precisa ser colocado junto. Mas se ele ainda não conseguiu superar essa questão da socialização, vai ser difícil inicialmente, sim. Mas a gente precisa continuar tentando, porque eles conseguem interagir, né? Mesmo que difícil no início, mas eles vão conseguir. Então, quando eles conseguem superar a questão da interação, eles já conseguem, com alguém ali, colocar sempre junto. Um outro fator por que será que ele não consegue interagir? Ele não consegue se alimentar diante dos colegas? O que será que está acontecendo? Como será que está sendo o movimento, o barulho, né? A agitação no momento do lanche? Será que não está sendo algo que está sendo prejudicial para ele? É por isso que ele não consegue interagir? Então, precisa levar tudo isso em consideração, né? Que além da superação da socialização, precisa de ver se está acontecendo alguma coisa naquele momento que está tirando ele do foco, está deixando ele, né, agitado, o que está acontecendo. Ok, bem respondido, e aí essa deve ser uma preocupação que os professores de EBD têm que ter, tem que parar e analisar, se realmente... Geralmente no momento do lanche é o momento onde se aproveita para gritar mais, para correr, né? Isso, justamente movimentar mais. Então, será que não está sendo essa movimentação? O barulho não está sendo exagerado? Será que não é o barulho? O que está acontecendo? Que ele não está conseguindo. Fica aí o alerta para os professores, então. Aí a gente tem uma outra pergunta que uma mãe colocou aqui para a gente no grupo. Algumas elas colocaram como introduzir o alimento, a professora Geise já explicou para a gente como fazer essa introdução e tudo. E eu acho que uma muito pertinente, importante ela colocou, ela tem um filho que come muita bala, se deixar ele come a bala o dia inteiro. Aí ela pergunta assim, ela fala que quando ele come bala, ela percebe que ele fica menos agitado ao consumir as balas. Porém, se ela deixar, ele come o dia inteiro. Ela pode substituir a bala pelo quê? Bom, nesse caso aí, ele está dependente, né, do açúcar dessa bala. O que é que acontece, né? A terapia nutricional que a gente recomenda nesses casos é que não seja retirado de uma vez, porque o efeito rebote, né, da abstinência desse açúcar vai ser terrível, não é? Então, a crise dele, né, sobre a falta dessa bala, desse açúcar aí vai ser terrível. Então, primeiramente,
a ideia é com que frequência que ele está comendo, então vai começar a reduzir, né, essa ingestão de bala dele, né, vai procurar, se leva ele em algum lugar, né, que ele tem acesso a essa bala, começar a tirar essa bala da visão, né, dessa criança, para que não venha despertar o interesse nele em consumir esse tipo de alimento, certo? Por quê? Quando a gente começa a reduzir esses níveis de açúcar, o organismo, né, aliado a uma dieta, né, saudável, principalmente com o consumo, né, de verduras e de frutas, vai ocorrendo uma detoxificação no organismo, e aí vai fazendo com que o açúcar ele vai sendo eliminado, né, e daí vai fazendo com que o indivíduo ele vá se desapegando ao sabor doce, né? Quando eu diminuo essa frequência, aí a dependência, né, vai sendo deixada de lado. Ele vai começando a substituir, né, aquele paladar doce por outros sabores. Ele vai começando a descobrir outras coisas, né? Então, o interessante é a redução primeiro dessa frequência desse consumo e depois já reduziu, aí é que vai fazer substituição nesses casos. Eu faço essa recomendação. Eu não recomendo que tire de uma vez, porque não vai. O efeito é rebote. Ok. Aí tem uma outra mãe, uma outra pessoa colocou assim: ó, o aluno da minha sala só come alimentos de cor clara. Falei com a mãe dele, e ela falou que ele tem restrição, que além de comer alimentos cor clara, só come pastoso. Tem paura, crocância e alguns cheiros. Porém, outro aluno com autismo come normalmente, até brinca com os alimentos. Será que não é birra deste aluno? Como a professora DBD ou o pai vai conseguir distinguir o que é birra e o que não é birra, o que é realmente, o que está causando nele isso? Tem até uma outra pessoa que colocou assim: se para o autismo vale aquela típica frase que as mães antigas falam, que a minha mãe falava isso: não se preocupe, quando ela tiver fome, ela vai comer. Entendeu? Mas isso serve também para os autistas ou não? Nem sempre, tá? Nem sempre. Essa teoria aí, ela não se aplica aos alunos autistas, porque vocês, bem, né, as professoras aí é que têm, né, mais convivência, né, com os alunos autistas e sabem que eles levam as coisas muito ao pé da letra, né? Eles levam, né, a coisa à risca mesmo do que a gente fala. Então, se ele sente, né, algo, só tem alguma restrição com aquela determinada cor, então é interessante investigar qual cor, o que foi que levou aquele aluno a ter aversão, né, a um alimento colorido. Interessante fazer essa investigação. O porquê que esse aluno ele tem aversão a alimento crocante? É apenas uma aversão ou é algum problema fisiológico em relação, né, à mastigação? Ele está sendo acompanhado por um fono? O fono viu isso? Né? Então, tudo isso daí tem que ser analisado. Se for visto que não é algo fisiológico, é algo comportamental, então aí tem que fazer um trabalho conjunto com o psicólogo, o psicoterapeuta, para poder a gente estar sanando esse problema. A questão da motivação, né? Ele precisa de ser motivado a comer outros tipos de alimentos coloridos. Isso. Porque se a gente permite, se não é um problema fisiológico, como ela coloca, isso. E a gente permite ele continuar sempre só usando aquela cor, só aquele alimento, ele vai sempre se acostumar com aquele alimento, ele não vai querer outro de forma alguma. E eu tenho até isso, a falta do alimento colorido, onde é que fica a questão da anemia, né? Os nutrientes, exatamente. Pode desencadear a qualquer momento, então é muito perigoso, ele precisa se alimentar com alimentos coloridos, né? Eu tenho até um exemplo de uma irmã, que ela tinha uma neta, nossa, isso faz tantos anos isso, eu nem tinha ensinado nem tinha começado, né, na graduação, e eu ouvi que essa irmã comentou que a neta dela, ela tomou um petit suisse, o pessoal chama de iogurte danoninho. Então ela tomou um daquele, e como ela não sabia, né, a mãe da menina não sabia que a menina tinha alergia ao corante. Então a menina, né, ocasionou todo aquele problema, enfim, levou para emergência e tudo mais. Então a criança, ela criou a aversão, né, a iogurte colorido.
E daí foram oferecer para ela novamente eu não sei se foi um leite batido com uma fruta, uma vitamina, um mamão, não sei. Mas a menina, ela criou a versão e ela achava que aquele ali era o iogurte e ela não queria tomar, não queria. E foi por causa disso. Então, tem que ver toda essa questão, né? O que é que está por trás dessa aversão desse aluno, dessa criança? Quer falar, irmã Jocelyn? Sim, e essa questão de dizer que se sentir fome vai alimentar não acontece com o autista, não. Se ele tiver aversão a algum alimento. Eu tenho uma irmã na minha igreja, uma senhora, e ela tem uma neta. Como elas dizem, tem vezes quando ela fala que greve de fome. Ela fala, ela entrou em greve de fome. Ela fica semanas sem alimentar. A mãe e a avó choram. A avó é uma pessoa do círculo de oração muito assídua na igreja, faz campanha de oração e, de repente, como se diz, acontece um insight, sei lá o que, ela começa a comer. A mãe compra alguma coisa, ela come até aquilo que antes ela não comia. Quando acontece isso, mas ela fica semanas sem se alimentar. Ela gosta só de um tipo de suco, alguns tipos de suco, de preferência alaranjado, laranja, que tem assim, essa aparência. Não toma outro tipo de suco. E quando ela está nessa greve de fome, como a avó dela fala, nem esse tipo de suco ela quer. Até a água ela tem, assim, como eu posso dizer, tem até dificuldade de até ingerir água. É muito complexo essa situação do autismo. Eu nem sei, assim, irmã Geisiane, como nutricionista, o que isso é algo do cérebro. Eu não pesquisei alguma coisa referente a isso, não. Você até parece que falou sobre o intestino, a rejeição, mas assim, tem alguma associação com o cérebro? O que será? Assim, a ciência hoje já explica o que acontece com isso, em relação a essa dificuldade de se alimentar por algum tempo, aquele que não quer comer nada, acaba ficando até doente. Tem vezes que essa criança fica até doente. Isso porque ele passa, né, vários dias sem ingerir os alimentos. Então, a necessidade dele de nutrientes vai aumentar, não é? Então, é um efeito que é um efeito cascata, né? Se ele não esse problema ele não é visto, não é sanado de início, então o pessoal empurra com a barriga, no dia que ele vai sentir fome, ele vai comer. Sim, mas se essa criança persistir em 2, 3 dias sem se alimentar, o intestino vai, né, corre o risco de atrofiar, e aí o perigo, né? Então, não é para esperar chegar ao extremo, a gente tem que evitar esse tipo de situação. A irmã Cristina aqui, Silvia, eu acredito que a mãe da minha aluna, Cristiane, é a Cristina. Eu falo ela de Cris, a Cristina, ela está dando oi aqui, dizendo que chegou, né? Ela está falando que a rigidez é comportamental, né? Essa questão de alimentação, né? E ela tem uma filha autista, e eu acredito que é elas mesmo, porque eu não tenho no Facebook, ela está aqui, e a filha dela é autista, mas a filha dela, sim, pelo menos que eu saiba, não tem dificuldade de alimentação, não. Ela se alimenta na escola, às vezes ela não quer, porque não está afim, mas ela não tem, assim, ela não foi lá apresentar que a filha dela tem esse problema, não, em certos alimentos da escola, não. Inclusive, ela estava dizendo aqui, ela colocou assim, que os alimentos crocantes estão ligados à sensibilidade auditiva. Quando a criança morde e tem o barulho da mastigação, é insuportável para eles. Ela mesma, a mãe da minha aluna mesmo. Bem-vinda, Cris. Então, assim, realmente, você vê algo que a gente não se preocupa e que, para nós, não causa problema nenhum. Eu até gosto de comer coisas crocantes, mas você vê que, para uma criança autista, isso é intolerável, entendeu? E muitos pais, por ignorância, pode até acabar obrigando a criança a comer, né? Eu tenho do barulho, tem a questão do resíduo que pode ficar no dente, que incomoda, né? Eu sou, né, aqui no Nordeste, o nordestino tem uma mania de comer farinha. Tem nordestino que come, né, farinha, tudo com farinha, né? Eu como, mas não é sempre, não é toda a farinha, porque tem horas que a farinha entra no dente e fica me incomodando. Então, aí, imagine uma pessoa autista, né, que vai comer um alimento com uma textura dessa, crocante, que tem que ter todo um trabalho para morder,
não é? Uma pessoa que está acostumada a uma comida mais mole, mais pastosa, né? Então, tem toda a questão da musculatura que não está fortalecida o suficiente, não é? Para poder mastigar. Quando vai mastigar, cansa. Então, tudo isso irrita eles. Entendi. E aí, falando de alimento, tem uma outra pergunta que diz assim, que as crianças que têm autismo acabam tendo deficiência de zinco, e que isso pode causar diarreia crônica, enfraquecimento de unhas e cabelos. Aí a pessoa pergunta quais são os alimentos que podem potencializar essa ingestão de zinco. Que tipo de alimentos, nutrientes, poderia suprir tal deficiência? A gente tem que analisar um contexto, né, como um todo. Primeiramente, esse indivíduo, ele está tendo alguma intolerância, né, à lactose, está tendo problema com glúten, está tendo problema com caseína do leite. Então, ele pode comer um caminhão de feijão, por exemplo, que é rico em zinco. Mas se ele continua consumindo essas outras coisas, ele não está absorvendo nada desse zinco que ele está consumindo. Então, por isso a importância de ir procurar um profissional nutricionista para avaliar todo um contexto. Entendi. Inclusive, eu estou falando aqui nos comentários com a Cristina Silva, é a tia Cris. Ela também faz parte da nossa mentoria e ela também é autista e professora da escola dominical. Aí ela está dizendo assim que dependendo da espessura do alimento, ela entra em crise. Nossa. Olha para vocês verem a gravidade de um pai e de uma mãe que fala, não, você vai comer. Né? Porque muitas vezes os pais, acho que os pais mais antigos, né, colocavam a gente na mesa e falavam, não, você só vai levantar daí quando você terminar. Irmã Priscila, e sem contar também a questão de os pais estarem atentos a isso, no horário da alimentação, se ficar brigando, causando problema, obrigando a criança, aí que ele não vai se alimentar, ele pode entrar em crise, igual a irmã falou. Ele tem um filme, O Milagre de Anna Sullivan, que ela, como vocês falando de alimento, a mãe da questão da mãe que dá bala para a criança, eu lembrei, ela entrava em crise, ela era surda e cega, e os pais e a mãe colocava bolo na boca dela, ela acalmava. Então, assim, na hora da alimentação era um conflito, e a casa gerava pânico, porque ela enfiava a mão nos pratos e alimentava. Então, assim, acabava com ninguém comendo, e aí se aplica também, que eu penso hoje, para a criança autista, porque se o pai ficar brigando, gritando para a criança comer, que geralmente a mãe às vezes é um pouco mais passiva, ou a mãe, a criança vai acabar tendo um problema mais sério, né, quanto a isso, nas ingestão de alimento. Porque se na hora da alimentação, o horário de maior prazer, isso se torna conflito, ela vai ficar... O que vai acontecer com ela? Toda vez que ela se alimentar, ela vai pensar, nossa, é o pior momento da minha vida. Aí pode entrar em crise e ficar adoecer, né? Se é isso que diz, né, irmã, ou Cristina, criar uma doença aí, sei lá o que, até mais grave, né, na problema intestinal. Seria assim, mais ou menos assim? Isso, perfeita colocação. Perfeita colocação. O momento de refeição é o momento que deve ser o mais tranquilo possível. Lógico. E, como eu falo, mais uma vez, nem tudo é perfeito. Nós estamos na Terra, não estamos ainda na Canaã. Nem tudo vão ser flores, nem todas as refeições, né, vai ser aquele momento, né, beleza, prazeroso. Vai ter dias que você vai ter que usar um truque ou outro para poder... um exemplo que acontece muito é a gente estar cuidando, né, para poder ir para a igreja, né, para poder cumprir os nossos compromissos, tanto na igreja quanto lá fora, no mundo secular, né, no trabalho, enfim. E a gente precisa que aquela criança ela coma rápido, e daí se usa de artifícios muitas vezes, né, no meio da força, e isso daí não é interessante, né? Aí é interessante que a gente venha, né, procurar, né, métodos, soluções para que essa criança ela venha se alimentar da melhor forma possível e que ela crie memórias boas daquela refeição, né? Porque muitas vezes a rejeição do alimento relacionada a o comer forçado, né? Ela não queria
ela foi empurrada, forçada a comer aquele determinado alimento, então ela cria aversão. Muitas pessoas hoje, né, adultos, não suportam beterraba. Por quê? Porque minha mãe empurrava suco de beterraba para me tomar, então hoje eu não suporto comer, nem Eu não passar perto. suporto beterraba, porque a minha mãe fazia geleia de beterraba. Eu não sei se a minha mãe está aqui, mas eu não suporto. Ela fazia geleia, e a geleia ficava tão aguada e ficava meio rosa, não tinha gosto de nada e tinha que comer. Eu não como beterraba por nada. As minhas irmãs gostam, falam assim, nossa, a beterraba é tão docinha. Eu não tenho coragem de comer beterraba, por conta de uma geleia. Irmã Priscila, a Cris, mãe da minha aluna, Alice, um beijo para Alice, linda, muito querida, muito inteligente. A mãe dela está dizendo aqui que a Alice só não come nenhum tipo de bolo e não toma nenhum tipo de refrigerante. Que linda! Que linda! Aqui, Alice, não comer bolo e nem refrigerante. Parabéns! Parabéns! Irmã Gesiane, eu tenho um aluno que ele vai fazer 4 anos agora, e ele amamentou muito pouco, a amamentação materna, e ele não pegou mamadeira. Então, ele foi alimentado, ele é alimentado ainda hoje com a seringa. Então, a mãe usa a seringa para alimentar ele até hoje. Então, ele só se alimenta, às vezes ele toma uma vitamina de banana, mas na seringa, toma o mingau na seringa, e esse é o alimento dessa criança. Então, assim, eu percebo uma certa necessidade de melhoria da alimentação dessa criança, porque ele é muito, muito fraquinho, aparentemente desnutrido, né? Não afirmo, mas com aparência de criança desnutrida. Então, assim, uma orientação de como a gente está fazendo, porque assim, a gente já conversou com a família, já orientamos a ir aos poucos mudando, tentando fazer com que ele comece a se alimentar com alimentos pastosos, aos poucos, tentar ir auxiliando, mas a família, tipo assim, aquela coisa de, mas ele não vai conseguir, ele não gosta, ele não vai se alimentar. E a maioria dos pais, eles não querem forçar, às vezes por medo, né, de um comportamento diferente, ou de agravar, ou eu não entendo bem se não, ou medo do comportamento, ou se por medo dele não se alimentar e passar fome, vamos dizer assim, né, medo de ficar com fome. Então, assim, eu gostaria que você desse uma orientação nesse sentido, de como a gente está passando a orientação para essa família, para estar melhorando nessa alimentação dessa criança, uma criança com 4 anos, ele é tão magrinho, tão raquítico, que chega a dar dó da gente olhar para essa criança. Então, assim, eu percebo que ele está com muita falta de nutrientes. A gente pode estar orientando, de que maneira a gente pode estar orientando essa família para estar ajudando essa criança. Essa criança, ela tem, como eu posso dizer, ela tem acesso a que tipo de plano de saúde? SUS ou privado? Porque hoje o SUS, ele já atende, né? Pelo menos aqui nas comunidades existem, né? Os agentes de saúde, em que em casos assim extremos eles são acionados e eles vão na residência, né? Levam o pediatra, fazem toda a orientação, certo? E caso a criança já esteja já no patamar já de risco, né? De desnutrição, então ele já é encaminhado já para um nível mais especializado, um acompanhamento de nutricionista. Então, é por isso que eu recomendo, se ele for, né, do SUS, é bom verificar junto à comunidade, ao posto de saúde, se tem esse acompanhamento. Se ele não tiver, né, se tem acesso ao convênio, né, plano de saúde, orientar essa família que procure um especialista na área, né, um profissional nutricionista, para acompanhar essa criança de perto. Porque se já há sinais de desnutrição, então tem que ser uma intervenção já imediata, não é? Então esses pais, eles estão precisando de uma ajuda, de um suporte de imediato. E aí, falando em seletividade alimentar,
que tipo de profissional a pessoa tem que procurar? No caso dessa mãe, ela procuraria terapia ocupacional, fono, psicólogo? O que os pais procuram? Alimento. Então, o único profissional que ele tem, né, propriedade para trabalhar, né, para falar com, né, com fundamentos mesmo, científicos, né, e com experiência, o profissional de nutrição. Lógico que sozinho ele não vai conseguir, né, se tratando de uma pessoa com necessidades, né, especiais, e seja autista, então, alinhada a uma equipe multiprofissional, seja pediatra, seja fono, seja terapeuta ocupacional, é interessante. Porém, se houver essa equipe multidisciplinar sem um nutricionista, também não funciona, porque eles sozinhos, sem o apoio da terapia nutricional, eles não conseguem concluir o bom andamento do tratamento desse aluno, desse paciente. É porque, assim, irmã Priscila, a questão de orientação de comportamento para ele aceitar um alimento diferente ou se alimentar num prato, usar um talher, alguma coisa assim, a gente tem como estar orientando, né? Está auxiliando nesse sentido, passar as orientações. Mas quando a gente ouve a família dizer que a criança rejeita, ele não aceita outro tipo de alimento senão aquele, então a gente já se preocupa, porque por mais que a gente oriente, a gente pode até achar assim, é porque ainda não motivou ele a comer uma outra coisa, a se alimentar de outra forma, precisa de uma motivação, vamos motivá-lo para ver se ele consegue. Mas a família responde que a criança não aceita. Se tentar, ele tem ânsia de vômitos, não é nem a questão da crise, né? Da questão comportamental. É como se a criança tivesse mesmo crise de ânsia de vômito, esse tipo de coisa assim. Então, a indicação é realmente procurar o profissional da área de nutrição para auxiliar nesse sentido. Isso, para acompanhar bem de pertinho, né, a evolução, analisar todo o contexto juntamente com a equipe multidisciplinar, e aí está conduzindo a melhor forma para que haja, né, uma melhor aceitação. É como eu sempre vivo falando, né, desde o início da live, para ver o que é que está levando essa não aceitação desse alimento. É um fator apenas psicológico? É um fator emocional? Ou é algum problema já de base, né? Algum problema a nível bucal, algum problema a nível de refluxo intestinal, então tudo isso tem que ser analisado. Quando a gente percebe essa questão de nível bucal na mastigação, geralmente são o síndrome de Down, né? O síndrome de Down, eles têm mesmo muita dificuldade, o desencontro da mordida, então isso dificulta a mastigação. Mas no caso do TEA, até então eu não percebi se é por questão de mastigação, se tem alguma coisa a ver nesse sentido. Eu falo principalmente naqueles alunos, irmã, que tem aquela seletividade, né, de alimentos. Então, se ele restringe muito, né, o tipo de alimento e ele consome mais alimentos pastosos, então a tendência dele é ter uma musculatura mais fragilizada. Então, quando insistir num alimento, né, de consistência mais sólida, logo de cara, ele vai rejeitar. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, não vai deixar de ofertar. Então, ver a melhor forma, o melhor corte, a apresentação, como é que está sendo, né? Tudo isso para evoluir a consistência, para ele começar, né, a mudar esse padrão, né, de consistência alimentar. É como a irmã Gesiane estava falando, um trabalho de formiguinha, né? Que é uma questão assim, união, família, terapeuta, profissionais de saúde, professor de EBD, agora estamos nessa, professor de escola secular, porque
Isso é muito importante. Às vezes a gente percebe que algumas famílias, por falta de orientação, dificultam o trabalho dos profissionais. Porque é muito mais cômodo a criança não querer insistir e ela deixar e comer, porque às vezes tem uma vida corrida, não sei, e não insistir, porque isso é todo um processo. A criança não quer, passa nos lábios, vai fazer massinha com ela, como a minha irmã falou, brincar com a criança, compra material para cortar aquele alimento, faz aviãozinho, faz alguma coisa, coloca asas nessas bananas, aí coloca palitinho de picolé, vai brincar. Então, assim, não é muito mais cômodo dar aquilo que a criança já come do que ficar fazendo todo este processo. Eu vou contar uma experiência de uma escola que tem no município, de uma mãe que prefere levar as crianças para a escola depois do recreio, depois do alimento, porque as crianças só comem, já estão bem grandinhas, não são crianças de educação, bebezinho de educação infantil, mas as crianças dizem que só tem os pratos para comer, tem um tipo de alimento, tem que separar não sei o que, não sei o que. E na escola, com mais de 200 alunos, ou não sei lá quanto tem aluno nessa escola, é muito difícil uma professora, as merendeiras fazerem isso, porque geralmente nas escolas públicas não disponibiliza 4 profissionais, são 2 no máximo quando a escola é grande, ou às vezes as zeladoras vão ajudar. Como que ela vai selecionar esse alimento separadinho, tudo para essa criança? Então a mãe não quer, tipo assim, ela leva depois do recreio, porque para ela é mais cômodo, as crianças estão em casa no prato, já pediram para levar os pratos, se for o caso, não, aí tem que separar alimento. Aí eu acredito que se ela passasse por um profissional, tivesse um tratamento, um acompanhamento, uma terapia para facilitar isso, ela conseguiria introduzir mais tipo de alimento, melhorar esse comportamento, porque eu acho que isso é mais uma questão comportamental, de questão do prato, querer só a cor do prato, querer que separa, e comem os alimentos, mas querem que dar separadinho, tem que dar, é um processo que não dá para ser feito na escola pública. Verdade. O que pode ser feito, até uma sugestão, né, nas escolas, tanto secular quanto nas EBDs, seria uma conscientização a nível geral a respeito da importância da reeducação alimentar, não é? Porque daí é mais fácil fazer a inclusão, né, desses nossos alunos autistas no meio dos lanchinhos desses outros alunos, não é? Porque eles vão se sentir um pouco mais abraçados. Porque é chato quando a gente pega, né, alguém, né, um adulto, né, que a gente vai, vamos supor, oferecer uma mudança, né, de cardápio, e a gente sugere substituir, né, determinada refeição, por exemplo, vamos substituir um brigadeiro, né, convencional, por um brigadeiro feito com banana, vamos supor. Aí a pessoa já falou aquele né, porque já foi incluso da cultura da sociedade que o doce tem que ser doce, né? Tem que vir do açúcar, do leite, enfim, tem toda uma questão cultural. Então, isso tem que ser trabalhado. É importante que a educação nutricional ela seja uma disciplina, né? E seja administrada nas escolas, né? Tanto no nível secular quanto também na EBD. Ok. A última pergunta que mandaram aqui para a gente é: quais os doces menos prejudiciais para os professores de EBD presentear os seus alunos? Eu acho que essa pergunta foi respondida já, né? Eu acho que os professores de EBD não têm que ficar pensando nos doces menos prejudiciais, eles têm que começar a pensar no que é mais nutritivo para os seus alunos. Então, é a substituição dos doces pelas frutas e por coisas mais naturais possíveis, com menos industrializados, né, Geisiele? Existem até receitas, né, de doces que já são feitos com frutas. Eu não sei aí no sul, aí na Bahia, como é que chama, mas aqui, né, aqui em Pernambuco, a gente tem um docinho de banana, lógico, ele é coberto, ele tem açúcar, né, em cima, mas ele é feito com banana, né? É o Nego Bom, que ele é um doce, uma bolinha assim de banana com cobertinha com açúcar.
E ali é só a banana e o açúcar, né? Então, para introduzir, né, a gente pode ir começando a mudar, né, essa cultura, tirando, né, os conservantes, os antes, né, do rótulo que a gente vê, aí já começa já a introduzir um doce de fruta, né? Aí a partir daí já testa já uma receita, já que tem açúcar, inclusive lá no Instagram eu postei, tem uns vídeos que eu ensinei a fazer um doce que ele é feito com abacaxi e coco. Eu fiz ele na festinha de 1 ano da minha filha aqui e o pessoal comeu e eu deixei eles comerem lá. Aí depois eu perguntei, e aí, tá bom doce? Tá, não levou 1 grama de açúcar. Nossa, foi mesmo? Pois é possível viver sem açúcar. É possível, sim. Então, essas substituições, né, tirando esses corantes, substituindo esses doces por doces da própria fruta e depois fazendo essa exclusão do açúcar e colocando, né, inserindo, né, esse tipo de doce, né, fazendo essas combinações, né, sem açúcar, isso daí já é um passo bastante interessante, porque eles adquirem, né, esse doce na igreja e daí eles provam, experimentam, vê como é bom, né, e daí o pai já aprende aquela receita e já começa a fazer a mudança em casa. Entendi. Eu acho que todas as perguntas aí já foram respondidas. Eu acho que fica de ensinamento para todos os professores de EBD, o que a Lucimeire falou, né? Se a gente está pecando, vamos se corrigir. Vamos tentar, né, Lucimeire? Exatamente. Vamos tentar, né? A gente só pode pecar até o dia que não conhece a verdade, né? Não é? Se a verdade, tem que parar de pecar. Tem que falar de pecar. E vamos, porque tudo isso que a professora Geisiane falou, sobre a nutrição e a alimentação, não é só visando o aluno autista, é avisando todo ser humano. A nutrição é a base de todo ser humano. Então, se nós não pensarmos nisso para as nossas crianças, para os nossos filhos, então o que vai ser do futuro, né? E, verdade, mais importante, como a irmã Geisiane falou, é o exemplo, né? É difícil. Agora que ela falou tanta coisa, eu estou aqui pensando, é difícil o exemplo, porque muitas vezes a gente fala, não, come isso, você come isso, e a gente está numa boa. Né? Mas que fique aí a lição aí para todos e que nós possamos colocar em prática. Não de uma forma radical, que quando a gente começa uma dieta, né, a gente não fala, segunda eu começo uma dieta, parou tudo. Não de uma forma radical, mas como a professora Geisiane falou, aos poucos, né? Isso. E fazendo essas pequenas substituições. Exatamente. Tá bom? Então, eu quero agradecer. Legal. Aquele trabalhinho de formiguinha. Eu quero agradecer, então, a vocês por terem participado, cada um que participou aqui da live. Quero agradecer, muito obrigado, professora Geisiane. Deus abençoe, Deus recompense. Eu tenho certeza, depois a irmã deixa aí nos comentários o seu Instagram, até para os irmãos poderem pegar essa receita dos doces de abacaxi. Estou até pensando que eu vou pegar para colocar lá na minha loja, junto com os bolos. Vou ter que mudar as receitas de alguns bolos lá, entendeu? Depois ela deixou a gente com vontade de comer bolo. Já vou ter que mudar as receitas de alguns bolos lá, entendeu? Mas eu quero agradecer a vocês, dizer que vocês são umas bênçãos, que Deus continue abençoando. Irmã Gerceline, Deus abençoe. Irmã Lucimeira, obrigada. Pode falar, irmã Gerceline. Não, estou dizendo obrigada. Obrigada a você mesmo, nossa, pela confiança. Obrigada. A irmã Geisiane, nossa, aprendi bastante. A irmã Lucimeira, estão, assim como eu falei na outra live, é como se a gente já se conhecesse pessoalmente. Estamos tão distantes umas das outras, mas tão pertinho. Assim, isso é muito bom. Nossa, estou muito feliz, estou aprendendo muito. Tem sido de grande importância para mim. Estou fazendo uso para a minha vida pessoal, trabalho secular e trabalho principalmente na obra de Deus. Muita gratidão, pastor Rafael Cagé, que, nossa, uma pessoa abençoada, iluminada, irmã Priscila, muito obrigada mesmo a vocês, tá? Eu que agradeço. E a todo o Brasil que estão nos assistindo, a Cris, mãe da minha linda aluna. Obrigada, Cris. Pode falar, irmã Lucimeire, se despedindo. Só gratidão mesmo, viu? Agradecer assim de coração, porque está sendo muito importante. Quero agradecer a mamãe Zélia,
Ela está aí com a gente também, acompanhando a nossa live, já deixou alguns comentários aí. Obrigada, Zélia, por estar presente aqui com a gente. Tem muita experiência para contar também, que vivencia isso no dia a dia em casa. Ela falou que, não sei se é filho ou filha, come verdura, come frutas, eu fiquei bem feliz. Quando tem alguma coisa, alguma festinha, principalmente lá no nosso centro, a gente precisa esconder os alimentos, principalmente doce, porque toda hora ele está lá catando uma coisinha. Então, ele é uma lindeza, maravilhoso. Robert é um aluno, assim, super 10. Mas, assim, ele é severo, né, não fala, mas é um amor de menino. E assim, a gente agradece, Zélia, a sua participação, agradecer ao nosso pastor também, como foi colocado aí, a você, irmã Priscila, irmã Geisiana, que a gente está se conhecendo agora, aprendi muito mesmo. E eu também com vocês. Gostei muito da participação, e é como eu disse no instante, fazer de tudo para agora correr atrás do prejuízo, né? Parar de pecar, porque ainda não havia parado para analisar essa situação. E eu confesso. Eu sei que aí também tem, né? Recife também tem, quando a gente chega no período junino, as festas juninas nas escolas, nos centros de atendimento, e aí é tanto lanche gostoso, tanta Coca-Cola, tanta paçoca, e a gente acaba esquecendo de levar em consideração, né, essa necessidade tão urgente que a gente tem de pensar. Eu tenho um aluno que a maioria das vezes a mãe chega está sempre reclamando desse problema de não segurar fezes, tem muita crise de vômito, de diarreia. Eu nunca tinha parado para analisar. Será que a alimentação está causando alguma coisa? Né? Então, isso me despertou. Né? É um novo debate que eu vou estar levando para o encontro com os professores que trabalham comigo. E, assim, eu só tenho a agradecer, porque isso aqui está sendo um momento gratificante, de muita aprendizagem. Tanto no lado material, né, para a nossa vida secular, quanto o nosso lado espiritual, o despertar do cuidado que a gente precisa de ter com as pessoas. Então, isso está sendo, assim, muito importante. Eu só tenho mesmo a agradecer a Deus por ter conhecido vocês, ter conhecido esse grupo maravilhoso, essa equipe linda aí que está abraçando essa causa, e me coloco à disposição. Contar comigo no momento que a gente não puder, naquele momento, a gente faz como foi essa discussão nossa, hoje eu não posso, vamos ver que dia, mas a gente está aqui para fazer o melhor, porque eu costumo dizer que aqui é tudo para Deus, e para Deus a gente precisa com excelência. Né? Quando eu me coloco no lugar do próximo, eu estou fazendo para Deus, e aí a gente precisa fazer com excelência, porque Ele merece, né? Então é só mesmo gratidão. É a palavra. Obrigada, minha linda. Deus abençoe e recompense, tá? Meninos do Nordeste, o ano passado minha irmã foi aí e trouxe doce para Rondônia. Foi aí no Nordeste, trouxe rapadura, trouxe uns doces. Rapadura, doce de banana, doce de caju, doce de licuri. Muito bom. É muito doce. Professora Geisiane, quer fazer os seus agradecimentos, minha linda? Sim, quero agradecer as irmãs, né, que nos ajudaram aqui, a irmã Lúcia, a irmã Josi, posso chamar assim, a irmã Priscila. Obrigada. Né, agradeço pela oportunidade, né, foi, assim, enriquecedor, né, para mim, trocar experiências aí com vocês, e nós estamos aqui para somar, né, na obra do Senhor. Amém, obrigada. Eu quero agradecer vocês mais uma vez. Que Deus abençoe, tá? Eu quero agradecer também todos os participantes e aproveito para informar que no próximo dia 12 agora, nós vamos ter uma live com a professora Miriam Santana, vai ser sobre métodos e estilos de aprendizagem, tá bom? Não só voltado para o autismo, mas qual método, os melhores métodos que os professores podem aplicar, desde que tipo de slide, a questão das cores para autistas, a questão do escrever, o que falar, ilustração, é muita ilustração, é muita coisa, muita imagem, muito texto, como o professor deve se portar. Eu acho que vai ser enriquecedor
e com certeza nós vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Agradeço a vocês mais uma vez, boa noite, que Deus abençoe, tá? Um abraço. Boa noite, amém. Tchau, tchau. Tchau, beijo, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, querida.